Caros amigos, em meio aos turbulentos acontecimentos que têm marcado nosso país ultimamente, o patriota Paulo Figueiredo surpreendeu a todos com uma revelação bombástica sobre o que está ocorrendo em nossa nação. O Brasil tem sido palco de uma série de eventos e debates intensos, e as palavras de Figueiredo certamente lançam uma nova luz sobre a situação atual. Sua revelação promete trazer clareza e compreensão sobre os desafios que enfrentamos como sociedade, oferecendo perspectivas valiosas para o futuro do país. Agradeço antecipadamente pela sua colaboração. Não exigirá nenhum investimento financeiro de sua parte, apenas um simples gesto: clicar no like, se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo. Sua contribuição é essencial para o crescimento do nosso canal, pois juntos fortalecemos nossa comunidade. Agradeço imensamente por seu apoio. Sem mais delongas, a responder a primeira pergunta. Aliás, olha que legal essa caneca aqui, do Louder with Crowder. Steven Crowder, o Louder with Crowder, para quem não sabe, é um programa que contribuiu para inspirar, inclusive, o Paulo Figueiredo Show. E o cenário é muito inspirado no cenário do Steven Crowder. E esse cara está fazendo, ano passado ele fez 22 milhões de dólares de assinatura. É um conservador que também transmite seu programa, 22 milhões de dólares de assinatura. Para vocês verem o tamanho do apoio da comunidade americana aos produtores de conteúdo de direita, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se envergonhar um pouco no Brasil. A gente acha que consumir conteúdo tem que ser de graça, etc. Paula, vejo todas as suas lives. Eu falo, pô, legal, cara. Pô, você me apoia? Não, pô, apoiar não apoio, não. Tá. Mas por quê? Você não tem dinheiro? Você tá usando aí um tênis caro, pô, não sei o quê. Tá bem, né? Pô, vou apoiar. E é uma mentalidade ainda do brasileiro, né, de achar que, pô, se deu bem quando ele consome conteúdo de graça. Mas tudo bem. Vamos aqui aos que não fazem isso, aos meus apoiadores. Eu vou começar pela primeira pergunta do Federson Ribeiro. Ele disse assim: Mestre Paulo, boa tarde. Mestre, AB só existe um. Federson, mas eu agradeço o carinho aqui. Minha pergunta é: qual a sua análise sobre Cássio Nunes Marques e André Mendonça? Acha que eles terão o mesmo culhão do Alexandre de Moraes para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro quando os mesmos forem presidente e vice-presidente do TSE em 2026? Ou podemos perder as esperanças sobre essa questão também? É uma pergunta muito boa, Federson. Eu acho que quando você quiser fazer análise de uma pessoa, você tem que analisar como é que são os atos dessas pessoas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo diz que a gente conhece a árvore pelos seus frutos. E, em tese, Cássio Nunes Marques e André Mendonça são a mesma coisa, tão poderosos quanto Alexandre de Moraes. Ainda tem o poder de decisões monocráticas, ainda tem o poder de se manifestar, ainda tem o poder de tomar decisões, em muitos casos. E eu pergunto a você, Federson, e a vocês que estão nos assistindo, e essa é uma boa coisa para vocês me responderem no chat: o que vocês acham da atuação do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça? O que vocês acham? Respondam vocês no chat. Absolutamente. Repara, todo mundo hoje que está numa posição de poder e está calado diante do que está acontecendo é cúmplice do regime. Na verdade, todos os brasileiros, mas especialmente aqueles que estão numa posição de poder e estão calados, são cúmplices do regime. O Jordan Peterson, psicólogo Jordan Peterson, doutor Jordan Peterson, quem vocês sabem que eu acompanho muito,
ele tem uma frase muito forte que eu utilizo como lema de vida. A frase é: If you have something to say, silence is a lie. Se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. E a Bíblia fala sobre isso também, porque, de novo, nosso Senhor Jesus Cristo fala que se os homens se calarem diante dele, que é a verdade, as pedras clamarão. Porque a verdade é muito poderosa. Ela escorre. E aqueles que trabalham em silêncio estão corroborando com a mentira. Outra forma de você enxergar isso, e como a doutrina dos pecados, né? Você tem, digamos assim, duas grandes categorias de pecado. Você tem o pecado da comissão, que seria aquele cometido pelo Alexandre de Moraes, aquele que está agindo naquela direção. E você tem os pecados da omissão, que são todos aqueles que permitem que esse pecado aconteça sem gerar nenhum tipo de desconforto. Qual o desconforto que o Cássio Nunes Marques gerou para o Alexandre de Moraes? Qual o desconforto que o André Mendonça, ou eu vou além, qual o desconforto que o governador de São Paulo, o segundo maior orçamento da América Latina, um dos homens mais poderosos do Brasil, gerou para o Alexandre de Moraes? Qual o desconforto que o Romeu Zema gerou para o Alexandre de Moraes? Para ditador, melhor do que para o Alexandre de Moraes, para o regime brasileiro. Então, esses dois me parecem... o Marco Aurélio era muito mais ministro do que esses caras. E eu falava isso quando o Marco Aurélio era ministro. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, o ministro Marco Aurélio. Ele falava mais contra esse estado das coisas do que esses que estão aí. Aí eu pergunto, se houvesse oposição à escalada ditatorial, e eu não estou falando de oposição política, eu estou falando de oposição jurídica à escalada ditatorial que está acontecendo no Brasil. Ora, as decisões do Nunes Marques e do André Mendonça no Rio de Janeiro são vergonhosas. Porque há divergências, mas há pontos de acordo. Daí você imagina que estes caras, que me parecem estar muito bem instalados lá no Supremo Tribunal Federal, daí você imagina que estes sujeitos, eles vão livrar a barra do Bolsonaro? Eu não gosto desse argumento. Ah, mas Paulo, o Lula estava preso em 2019 e em 2022 ele estava sendo eleito presidente. Eu falo, sim. Quem tirou o Lula do poder? Ah, foi o povo. Eu falo, foi o povo? Ou foi o establishment? Deltan Dallagnol e Sérgio Moro são povo ou são establishment? Eu dizia que era um establishment em 2015. Aí diziam que não, que era povo, boneco, super Moro. Eu falo, e hoje? E aí o Kim Paim fez um trabalho legal aí esses dias sobre o Deltan e transparência internacional. Rede Globo apoiava a prisão do Lula, a retirada do PT, a queda da Dilma, ou era contra? Rede Globo apoiou a Lava Jato ou foi contra? Estadão, Folha? O antagonista praticamente era uma assessoria de imprensa da Lava Jato. Acho que o Deltan Dallagnol tinha senha do WordPress e tudo. É uma piada, né? Não dizendo que eu estou caluniando alguém. Então quem tirou o PT do poder? Foi o establishment usando a força do povo? Ou foi o povo através do establishment? Eduardo Cunha era povo ou era establishment? Michel Temer era povo ou era establishment? Vocês que respondam aqui no chat. Depois, quem reabilitou o Lula? Os mesmos ministros o reabilitaram. Descondenaram. O seu opositor que dizia que ele queria voltar à cena do crime é hoje o vice. A Globo,
que sentou o pau, mensalão, Lava Jato, Petrolão, o William Bonner falava, aí tinha aqueles dutos no fundo dele jorrando dólar, assim, para mostrar como era corrupção. Fazendo defesa do cara todos os dias no Jornal Nacional, nos debates, etc. Eu pergunto a vocês, todos aqueles que estavam contra o PT foram os mesmos que reabilitaram o PT. Por quê? Porque o PT fez um acordo com o establishment, e o establishment fez um acordo com o PT porque viu que era necessário para retirar o Bolsonaro. Daí eu pergunto a você, o establishment vai reabilitar o Bolsonaro? Ou estes dois que você citou, meu querido apoiador, eles vão comprar briga com o establishment para reabilitar o Bolsonaro?